Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Quem também vai participar do CNC, já pode subir. Deixa eu ajudar a se descer, né? Aqui, ó. Aí, ó. Quem vai subir para o CNC, então, já pode subir. O professor já está lá na sala esperando. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Desde já cumprimento a todos que nos visitam hoje, sejam muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela Rádio Melodia, pelo YouTube, pelas mídias sociais, também sejam todos muito bem-vindos conosco nessa manhã. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém, está no telão? Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por mais uma vez estarmos reunidos nesta manhã de domingo, a Deus aqui na comunidade Batista da Paz, junto aos nossos irmãos aqui presentes, os que nos acompanham de casa, aqueles que estão em trânsito, em nome de Jesus, ó Deus, que esta Tua palavra poderosa, meu Deus, venha mesmo de encontro aos nossos corações, desperta, Pai querido, em cada um de nós, a fé, ó Deus amado, que o Senhor espera que possamos, como testemunhas do Senhor, ó Deus amado, e é interessante que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos andar por fé e não por vista. Nós devemos andar pela fé na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, e não pelo aquilo que vemos. Só que muitas vezes nós confiamos, né? Colocamos muita esperança, ou muito mais esperança naquilo que podemos ver, que podemos construir com nossas mãos, que podemos governar, né? Que podemos construir com as nossas próprias mãos. E nós assim nos sentimos talvez seguros nisso, desse caminho da autossuficiência, dessa autonomia, mas biblicamente nós entendemos que é um caminho muito perigoso. Parece que estamos firmados em um andaime, onde um abalo pode na nossa saúde, nós temos um bom plano de saúde, né? Pagamos um bom plano, e nós começamos a nos sentir talvez confortáveis com isso, mas nós sabemos que basta um pequeno abalo, né, nesse andaime, ou algumas situações que fogem ao controle humano, e nós começamos então a perceber a nossa dependência de Deus. Ontem eu estava ali, né, conversando com um amigo meu, o pai dele estava aqui no hospital, e Deus, né, despertou isso no meu coração dessa palavra hoje, exatamente pela conversa que tive com ele. Ele é pedreiro, estava trabalhando numa casa aí sozinho um dia desse, e caiu o terceiro andar, Zé Leves, e despencou lá de cima, e ele falou que quando chegou lá embaixo, ele começou a procurar no corpo se tinha quebrado, né, a coluna, alguma vértebra, e na verdade ele tinha quebrado só o punho. E na hora ele glorificou a Deus. Ele é um cara muito temente a Deus, lá da minha terra, um amigo muito precioso. E ele contando assim, que apesar do impacto ali na mão dele, como ele percebeu o grande livramento que Deus deu para ele naquele dia. Porque ele estava dizendo que ele tem uma família para criar ainda. Ele entende que Deus ainda tem projetos e planos na vida dele. E agora ele vai ficar parado por 3 meses, mais ou menos, já está parado um bom tempo. Ele vai ter que dar uma pausa lá, né, no trabalho dele, e ele continua confiando na provisão do Senhor. Então muitas vezes na nossa caminhada nós botamos tanta confiança, né, na nossa força, né, naquilo que podemos construir, mas de fato parece que estamos sob o chão aqui com as escrituras sagradas. Deus deixava claro para nós que nós precisamos confiar no Senhor, confiar nas escrituras sagradas, em tudo isso que ela tem para os nossos corações. Então nós precisamos ter um coração plenamente seguro de que a palavra divina, os ensinamentos do Senhor, nos levará a um lugar seguro. Aí sim nós estaremos firmados sobre uma rocha. Nós estaremos, não num andaime, mas nós estaremos convictos, apesar de qualquer situação, que nós estamos seguros e firmados, né, nesse alicerce, que nós sabemos que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. E nos tornamos mais seguros e mais saudáveis ainda, até fisicamente. Porque a ciência, né, aqui temos psicólogos, muitos estudiosos, né, a fé tem um impacto
muito positivo na saúde mental e no bem-estar. Estava dando uma estudada, estudos comprovam que a fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus, a fé, né, em Cristo Jesus, e ela está associada aos níveis mais baixos de depressão, ansiedade e estresse. Quem realmente tem uma fé sólida, firme no Senhor, nas Escrituras, a chance de depressão, ansiedade, ela é bem menor. E quando acontece, ainda ela é bem mais suave, mais leve. E os níveis mais altos, né, de satisfação na nossa vida, no nosso bem-estar. Então, quando nós cremos no Senhor, o nosso nível de satisfação, de bem-estar, de felicidade, de satisfação de viver, aumenta dia após dia. E eu sei que por isso que você está aqui nessa manhã. Senão você não viria para cá, você ia estar lá na sua casa. Você tem essa convicção que estando aqui, né, essa satisfação que o Espírito Santo de Deus traz em nosso coração. A fé pode ser um recurso útil para lidar com o estresse, então, e com as adversidades da nossa vida. Muitos, né, que acometidos de doenças, câncer, por exemplo, doenças terminais, muitos que passam, né, por essa situação e que têm a convicção, né, naquilo que as Escrituras diz a respeito da esperança da vida eterna, da esperança, né, que aqui nós somos apenas um peregrino. A ciência diz que essas pessoas passam por esse tempo muito mais em paz e tranquilas do que as que não têm nenhuma esperança. Então são menos angustiadas, mais esperançosos. E muitos relatos de pessoas, nós sabemos que Deus faz o impossível, nós conhecemos centenas de pessoas que foram curadas, mas além disso tudo, a própria reação física faz com que essa pessoa também se recupere ainda mais rápido daqueles que então têm essa fé no Senhor Jesus. E a fé pode desempenhar também um papel muito importante na questão terapêutica, nas clínicas. E a gente acompanha muita gente, né? A gente, graças a Deus, Deus tem nos dado assim o privilégio de poder servir e ajudar alguns irmãos que estão se tratando, já se trataram, e as clínicas que oferecem esse tratamento espiritual, nós percebemos o quanto essas pessoas voltam muito mais fortes, muito mais convictas no propósito do Senhor na vida delas, e entendem que agora é uma luta diária, mas não sozinhos agora, mas, né, nós sabemos, com a participação do Espírito Santo. Então, em todas essas áreas, né, pensando humanamente, a fé tem esses impactos. E a melhor definição de fé é o que nós lemos aí em Hebreus 11:1, se quiser colocar no telão, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós estamos certos daquilo que o Senhor tem para nós, a convicção dos fatos que não se veem. Quando nós interpretamos esse texto, né, se a gente pegar algumas palavras-chave aqui, vamos pensar, por exemplo, a palavra fé, nesse versículo traduzida, né, para o grego aí, que é pits, ela dá a ideia de crença, de confiança, mesmo na ausência de evidências palpáveis. Essa fé, ela está falando de uma confiança, de crermos, mesmo quando nós não conseguimos perceber, tocar, nós não conseguimos visualizar, apenas talvez imaginar ou pela fé. Esse tipo de fé está falando de algo que vai muito além daquilo que nós podemos ver, ou seja, daquilo que nós não vemos. E um segundo ponto também que eu anotei, né, essa frase, certeza das coisas que esperam, está ligada às nossas expectativas para o futuro. O que você espera do Senhor Jesus na sua vida, na vida da sua família? A carta aos Hebreus, ela nos chama o tempo inteiro a uma atitude prática da fé. Ela vai falar que os mais velhos, né, as mulheres, não devem ser chegadas ao vinho, mas elas devem demonstrar para as mais novas o que é de fato um casamento abençoado, uma família abençoada. É interessante que ela vai trabalhando com os moços, com as mulheres, com os jovens, com os homens. O tempo inteiro Hebreus vai nos chamando a uma vida prática de fé, adotando os princípios bíblicos lá na nossa casa, dia após dia, lá no nosso trabalho, dia após dia, e vai demonstrar o impacto disso na nossa vida e na vida de todos aqueles que convivem conosco. E o contrário vai também deixar muito claro que quando isso não acontece, o quanto isso é ruim para cada um de nós. É a confiança que temos então nas coisas que esperamos, mesmo que ainda não as possamos ver. Por exemplo, quem tem filho, você tem, né, um filho pequeno, mas você já visualiza lá no futuro quem ele pode ser, não é? Ora por isso, pede a Deus por isso.
Mas nós só conseguimos pensar, imaginar. Aí nós nos apegamos a Deus que já sabe o que o espera. Deus já sabe. Agora, Deus já sabe o que o espera. Isso vai acontecer agora com a participação dos pais. Com aquilo que juntos os pais fizerem para que esse menino possa então usufruir de todos os planos de Deus lá na frente. Então é assim, né, que as Escrituras vão construindo a nossa caminhada. Convicção das coisas que não se veem ou que não são vistas sugere que a fé envolve uma profunda compreensão ou conhecimento de algo. Então, de algo muito além do que nós podemos ver, né? Coisas para o futuro, de coisas que não se veem. É uma convicção que vai além da mera crença, da opinião, né? Eu tenho um pensamento positivo que isso vai acontecer. Não é disso que está dizendo. Está enraizado em uma compreensão mais profunda da verdade de Deus na nossa caminhada. É interessante que Romanos, capítulo 8, 24 e 25, ele faz um paralelo com esse texto. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Você esperar o que está vendo? Não, você já está vendo, você não espera mais. Agora, aquilo que você não vê, aquilo que você almeja, aí sim você espera. Ele diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É interessante de que o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8 está dizendo. Lá em Tito, ele traz uma reflexão que nos traz assim uma luz a respeito dessa esperança de fato de quem o apóstolo Paulo estava dizendo. Em Tito 2:13, ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele estava dizendo que, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. Ele fala de aguardarmos a vinda de Cristo Jesus. Ele fala de uma esperança que ainda está por vir e que nós estamos apegados a ela. A carta aos Hebreus é chamada, né, e a continuarmos avançando, como eu disse, dia após dia. No capítulo 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem. Parecia que o povo naquela época estava querendo voltar aos rudimentos da lei, voltar a cumprir os rudimentos da lei, os sacrifícios, de alguma forma retroceder na caminhada cristã. E ele diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Ele está dizendo, voltar a sermos o que era antes de Cristo é voltar para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ou o prêmio que nós temos na nossa caminhada. Pedro vai dizer isso em capítulo 2, em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do 20 ao 21. Ele vai dizer que retroceder a nossa antiga vida, aos nossos antigos rudimentos, é como um porco que está limpinho e volta lá e deita lá naquele barro de novo. Quem já morou na roça aí sabe como é que é isso. Talvez você vai lá, dá uma lavada no leitão, ele fica bonito, daí a pouco ele está lá. É só você soltar ele, ele vai lá e deita lá no barro de novo. E a mesma coisa o cachorro voltar ao seu vômito. O cachorro está com mal-estar, ele vomita. Feia a cena, né? Muito feia. Pior ainda ele voltar lá e comer isso. Feio, dá nem para imaginar isso, né? Mas ele está dizendo assim, voltar, retroceder, representa exatamente isso que nos dá enjoo. Deveria nos dar enjoo. Ele estava falando para chocar mesmo. É algo para chocar. Ele está falando que quando nós retrocedemos do alvo que é Cristo, o que nós estamos colhendo são essas coisas. Ou seja, nós estamos abrindo mão da vida eterna com o Senhor Jesus. Em 2 Timóteo 4, 6 e 8 está dizendo assim, o apóstolo Paulo, quando vai dizer ali a sua despedida, dizendo que estava pronto para a partida, ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu estou convicto, eu vou morrer, mas tem uma coroa que me aguarda, tem um prêmio me esperando. Só que ele diz assim: e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele está falando assim, mas esse prêmio não é só para mim, é para toda a igreja, queridos. É para todos nós essa esperança. Estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos de nada. Que bom que não sabemos. Muitas vezes Deus está falando. Todo domingo a gente vem aqui e Deus está falando.
Eu sei que você escuta uma boa mensagem lá na internet, e Deus está falando. Eu sei que você abre a Bíblia na sua casa e lê, Deus está falando. O tempo inteiro Deus está falando, através dos testemunhos das pessoas. Você está numa cela, Deus está falando. Porque muitas vezes nós não ouvimos. A Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 1, no versículo 1 ao 2, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. O tempo inteiro Hebreus vai dizer, Deus falou, Deus está falando pelo seu Filho. E lá no finalzinho de Hebreus, ele diz assim, no capítulo 12, 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala. O tempo inteiro ele abre falando que você deve ouvir, ele explica tudo e no final ele fala, tem cuidado para não ouvir aquele que fala. Ou seja, ouça e escuta, que tem uma diferença. Por exemplo, passa um carro ali, eu ouvi, passou um carro. Está tão com o ouvido mais apurado, um cara que trabalha com automóveis vai falar, é o carro tal. Ele não só escutou, ele não só ouviu, ele escutou, ele prestou atenção naquele barulho. Ele está dizendo que nós não devemos só ouvir a palavra de Deus. Nós devemos escutar, prestar atenção, assimilar. Ouvir da ideia, né? Barulho, você ouviu, não percebeu o que é. Se ele está falando isso é porque tem muita gente, querido, que dia após dia estão ouvindo a palavra de Deus, mas entrando no ouvido e saindo no outro, né? Como diz o ditado. Ele está dizendo, a ideia é que nós possamos assimilar, ouvir, assimilar esse conteúdo e concordar com ele. E quando você escutar alguma heresia, não concordar com ela. Portanto, ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele está falando das escrituras e da palavra de Deus. Jesus exclamou em várias ocasiões, por exemplo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para ouvir a voz de Deus é preciso ter mais do que 2 ouvidos. Precisamos ter mais do que isso. É preciso ter um coração receptivo à palavra de Deus. Todas as vezes que eu fico, nessa semana eu estive lá em Ipiranga. O pastor Odeir está pastoreando lá em Ipiranga agora, né? Você já sabe. O pastor Odeir está lá. E eu estive lá essa semana passada. E que prazer em estar lá com os irmãos. Quantas vezes eu já estive lá sendo ministrado. E agora mais uma vez fui lá, né? Levar mais uma mensagem para aqueles irmãos. E preguei a palavra de Deus lá. E eu sei que muitas pessoas assimilam aquilo que Deus fala através de nós. Porque o meu primeiro testemunho de vida, como cristão, foi lá. Logo que eu me converti, o pastor Marcos falou, eu queria que você desse o seu testemunho lá em Ipiranga. E eu fui lá muito tremendo, com muita vergonha, e fui lá. Aí dei meu testemunho lá, a igreja era pequenininha mesmo, tamanho dessas cadeiras nesse cantinho aqui assim. Aí a irmã Graça levantou lá no final do culto e veio e falou, meu filho, Deus tem um propósito na sua vida. Você está começando agora, mas Ele quer fazer de você um grande homem de Deus. Ele quer te levantar como um pregador. Ela falou um monte de coisa lá. Eu ouvi e não esqueci. Assimilei. E comecei, sempre que eu vou até lá, eu me lembro dessas verdades. Disso que Deus disse para mim através da vida dela. E quando eu vou lá e vejo ela sentadinha lá, eu falo, como é que Deus é bom, né? Agora eu estou pastoreando, eu sou um dos pastores lá, da irmã, que está lá, né, na caminhada cristã, muito antes do que eu, né? Décadas antes do que eu. Por isso é preciso ter um coração receptivo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando ouvir a voz do Senhor, não endurece seu coração, não. Abra seu coração. O texto está dizendo uma questão de decisão. Decida abrir seu coração. Decida dar crédito à palavra de Deus. Ou em outras palavras, Deus falou. Nós temos a palavra de Deus. E o que é que nós estamos fazendo a respeito dela, a respeito disso, na nossa caminhada? Deus falou, nós já temos a palavra, escrita como a gente sempre diz, num período de quase 1.500 anos, compilado, agora na nossa mão, essa palavra completa, tudo que Deus tinha para inspirar essas pessoas já foram inspiradas, e agora nós temos em mãos, e o que nós fazemos com ela?
negligenciamos ou ouvimos e assimilamos? O livro de Hebreus, o autor diz que chama esse livro, lá no capítulo 13, 22, de palavra de exortação. Ele aproxima bem do texto de João 14, 16, quando há uma referência ao Espírito Santo como consolador. O livro de Hebreus, ele trabalha essa ideia de ser algo que veio para nos consolar, para abrir o nosso entendimento e nos chamar a uma caminhada. E Deus nos mostra isso, através das pessoas do passado. Deus olha para os homens do passado como Davi. Ele olha para uma mulher como Raabe. Raabe, sabemos que era uma prostituta. Deus olha para essas pessoas que outrora fizeram muitas coisas erradas. E Ele vai dizer que elas foram dignas do nome dEle. Porque pessoas que viveram crendo na esperança. Olhavam para o futuro e criam na esperança. Entendiam que havia perdão por seus pecados. E que uma vez perdoados, eles podiam olhar para o futuro e perceber que o Redentor viria. E ele vai falar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Calebe, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, muitos outros, Abraão. Ele vai dizer que essas pessoas foram dignas de se dizerem povo dele. Bom de Deus falar assim da gente, né? Ruth é digna. A Ruth ali, de se dizer povo de Deus. Não é simplesmente pelas qualidades dela. É porque ela ouviu, entendeu, creu, converteu. E agora continua caminhando com o Senhor. Dia após dia. Sem a sua perfeição. A perfeição está nele. Abraão e seu sobrinho Ló, nós observamos a caminhada deles. Chega um ponto da caminhada dos dois, do tio e do sobrinho, que eles crescem, ficam prósperos, eles precisam se separar. E Abraão vai dizer para o seu sobrinho: pode escolher para onde você quer ir. Ele devia dizer assim: eu vou para onde o senhor for. Ué. A bênção acompanhava Abraão. Ele olha para as campinas do Jordão, olha umas cidades ali, até bem estruturadas, Sodoma e Gomorra, e decide ir para lá, e eles se separam. Ele achava que a confiança dele agora estava ali naquela cidade, na prosperidade, ali próximo da cidade, nas campinas. Enquanto seu tio estava lá ainda, nas barracas, nômade ali, prosperando também. E nós sabemos que daí a pouco ele está preso, o seu tio tem que ir lá e buscar. E nós sabemos que no final da caminhada, aquela cidade vai ser destruída. E lá em 2 Pedro 2,7, vai dizer, a palavra de Deus vai dizer: o justo Jó. A palavra até diz que Jó era um homem justo. Dá-se a ideia até que Jó foi um homem que foi salvo. Mas as suas decisões daqueles dias trouxeram impactos imediatos naqueles que dependiam dele. As decisões dele daquele dia trouxeram um impacto imediato na família dele. Por isso, queridos, as nossas decisões, elas devem estar muito pautadas naquilo que a palavra de Deus nos diz. Por mais que Deus é misericordioso e vai continuar abençoando, mas as nossas decisões erradas vão trazer impacto, grandes impactos, àqueles que estão à nossa volta. Nós sabemos que a sua mulher vira uma estátua de sal, do incesto com as meninas. Então nós sabemos o caos que foi depois na descendência desse homem. Simplesmente porque ele olhou para aquilo que os olhos podiam ver. E ele não estava percebendo que havia uma bênção sobre Abraão, que todos aqueles que olhassem para a fé de Abraão, quisessem fazer parte daquele projeto de Deus na vida dele, seriam abençoados. E nós sabemos, que até hoje essa promessa ainda está de pé. Em Abraão, nós podemos crer nessas promessas de Deus, de termos uma família abençoada. Os heróis de fé viveram no tempo do futuro. Hoje em dia é muito comum nós conhecemos muitas pessoas visionárias, né, Maurinho? A gente conhece muita gente, você fala assim: cara, como é que essa pessoa teve essa visão há 20 anos atrás, de montar esse tipo de negócio, que hoje o cara ficou milionário. Tem pessoas que têm uma visão de futuro impressionante, que elas estão além do nosso tempo.
Nós estamos trabalhando dia a dia e as pessoas visionárias olham muito além do nosso tempo e muitas delas se tornam muito prósperas financeiramente falando. Mas isso também está sob andaime. O que Hebreus está dizendo? Que essa visão de futuro nossa tem que passar muito além dessas gerações que podemos experimentar por aqui na terra. Ele está falando de uma esperança, daquela esperança que nós lemos lá atrás, que o apóstolo Paulo fala a Tito, que ele estava falando de Cristo Jesus. Ele está falando que a nossa esperança está naquele que vai voltar para buscar a sua igreja, naquele que pode nos garantir uma vida eterna. É interessante, eu só queria ler 2 textos aqui, Hebreus, já finalizando, Hebreus 11, no versículo 13 diz assim: todos estes, ele está falando dessas pessoas que li, desses heróis da fé, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele está dizendo assim, todos esses homens, essas pessoas que foram dignas de se dizerem que eram meu povo, elas não viram a promessa. Elas viveram a vida inteira olhando para o futuro e não viram a promessa se cumprindo. Porque os que falam deste modo, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Deus está dizendo assim, eles não viram mesmo aqui, mas Deus já preparou uma cidade para eles. O que eles gozam, que ainda gozarão, né? Quando tudo se cumprir, será muito maior do que aquilo que podem ver por aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã, querido. Quanto temos ainda, vamos peregrinar por aqui. Não sabemos, ninguém sabe. Por isso, nós precisamos estar firmados nessa esperança, nas verdades bíblicas. Ela não consiste só em um otimismo cego, né? Então vou começar a pensar nisso agora. Não está falando disso. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que você já teve um passado, mas esquece dessa nostalgia e olha para o futuro, meu filho. Olha para aquilo que lhe aguarda, para aquilo que é bom. Nessa nostalgia do pecado. Tem muita gente que conta essas histórias com muito carinho, né? Deveríamos ter. Sabe a história que eu contei lá do início, que não precisa de repetir? Do cachorro voltando ao seu vômito. Nós deveríamos nos sentir assim, né? Só de imaginar a cena. Quem em um sentido forçado... A verdadeira fé bíblica não consiste em um otimismo cego, nem um sentimento forçado, de espero que isso pode acontecer. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências que possamos esperar. Essa fé funciona de maneira bastante simples. Deus fala, amém? Continua falando. Se você abrir a sua Bíblia lá na sua casa, Deus fala, a partir do momento que você interpreta o texto direito. Uma vez que a interpretação é mal feita, não é Deus que está falando, por mais que você está lendo as Escrituras. Uma vez que você tenta adaptar a seu modo de vida, a seu estilo de pecado, não é a palavra de Deus que está dizendo. Agora, uma vez interpretada segundo, né, a interpretação correta daquilo que os textos dizem, aí sim, Deus está falando conosco onde estivermos lá na nossa casa. Aí nós confiamos plenamente em sua palavra e agimos de acordo com ela. Por isso que eu disse, não é nada muito complicado, é bem simples. Independente das circunstâncias ou das consequências, nós continuamos crendo. Independente das circunstâncias e consequências, Abraão continuou crendo. Sacrifica seu filho. Hebreus vai dizer, ele sacrificou porque ele tinha convicção que mesmo que ele sacrificasse, que o Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, Isaac. Sacrifica seu menino, ele continuou crendo. A palavra de Deus, querido, ele estava sempre andando sob a palavra de Deus, independente das circunstâncias. As circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências assustadoras e desconhecidas. Ainda assim, obedecemos a palavra de Deus e cremos
que Ele fará o que é certo e o que é o melhor. Deus sempre faz o que é melhor. Apesar de nós não entendermos a soberania de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença, todas as decisões que nós olhamos e falamos, parece que Deus errou. Querido, Deus é perfeito. Todas as decisões dele são perfeitas, a meu e a seu respeito. Se algo, ele está dizendo o tempo inteiro, a palavra, ele vai ensinar também aqui, que a palavra de Deus é para como um pai que precisa de corrigir o filho muitas vezes. Então muitas vezes Deus vai tratar conosco, vai nos corrigir para que possamos tomar o caminho certo. A fé então não é um sentimento que nós criamos. Não é só um sentimento que você vai sair daqui hoje e vai criar ele instantaneamente. É nossa resposta de corpo e alma àquilo que Deus já revelou na sua palavra. Não é só seu sentimento não, é sua resposta. Deus falou, nós temos a palavra agora. E agora, qual é a nossa resposta a tudo isso que nós encontramos na palavra revelada por Deus? Portanto, Cristo é a fonte, o centro e o fim de tudo. Cristo é a fonte, o centro e o fim de tudo na nossa caminhada. Uma vez que nós colocamos Jesus assim em nossa vida, nós agradamos a Deus. Porque em Hebreus 11:6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo é a fonte, Cristo é a nossa vida hoje, Cristo é o fim. Por isso, sem Cristo é impossível agradar a Deus. O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Poderíamos dizer, sem Cristo, na nossa caminhada, é impossível agradarmos a Deus. Esses homens de outrora, que não viram a esperança que tinham, a promessa, eles eram convictos naquilo que Deus havia dito lá em Gênesis, que enviaria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Eles olhavam para o futuro e percebiam o Redentor. E nós sabemos que ele já veio. A fé está à disposição de todo cristão, de qualquer situação que você tenha vivido, esteja vivendo. Você pode dizer, você não me conhece. Não conheço mesmo não, mas Deus conhece. Em detalhe, nos conhece nos mínimos detalhes. E está pronto para nos perdoar. Se fizemos coisas erradas, pecados, aquilo que cometemos, o Senhor continua pronto a nos perdoar. É uma necessidade para todo o povo de Deus. Nós dizemos sempre, Senhor, aumenta a nossa fé. Todo dia a gente devia acordar, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Quando você abrir as Escrituras, todas as vezes que eu estou abrindo as Escrituras agora, eu estou pensando assim, aproximadamente 40 autores, 1500 anos, pura revelação de Deus, promessas que já se cumpriram, que a ciência não tem como explicar, e promessas que ainda vão se cumprir. Aí eu começo a olhar para o futuro, a esperança, e Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar. Jesus diz assim, eu preparei para eles uma cidade. Eles não viram mesmo não, aqui eles não viram não, mas o Senhor está dizendo assim, eu já tinha preparado para eles uma cidade. Deus está te vendo, querido. Deus já nos preparou o lugar, já está preparado para nós, na nossa vida eterna. Enquanto estamos por aqui, vamos colocar em prática, dia após dia, os princípios dessa palavra. E se prepare. Está passando por algum problema de depressão, né, de qualquer problema de saúde, apegue-se à palavra de Deus. Aqui tem cura. Aqui tem cura. A Bíblia diz que aqueles que estão enfermos, eles deveriam procurar os presbíteros da igreja. E esses ungirão com óleo, orarão sobre o enfermo, e Deus o curará, e multidões de pecados ser-lhe-ão perdoados. Está lá em Tiago, capítulo 12. É interessante, capítulo 5, 12. É interessante que eu já vi muitas pessoas serem curadas quando tomaram posse desse texto. Portanto, queridos, fica aqui a dica. Procure os presbíteros da igreja, seu líder de célula, lá na sua célula. Não precisa de ser nada, não precisa preparar um ambiente para isso. Sabe o seu líder de célula? Chega para ele e fala, ore por mim. Eu tenho sempre meu vidrinho de óleo lá na minha célula. A gente sempre unge os irmãos e ora por eles. E daí a pouco nós ouvimos testemunho na semana seguinte. É assim que funciona. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse dia.
por essa manhã tão preciosa. Que essa esperança, que essa certeza, que essa convicção de fatos que não se veem, seja real na sua vida dia após dia. Que nós possamos continuar andando pela fé. O pessoal do louvor quer cantar uma musiquinha aqui? Vamos lá? Que enquanto nós oramos, eu vou convidar os irmãos para fechar os olhos um pouquinho. Está cedo ali, ó, né? Nós temos um bom tempinho aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não sei o que esse texto ele pode aprontar para a nossa caminhada, para a nossa vida eterna, e de fato é isso. Mas também nessa nossa caminhada, quem tem seus filhos pequenos aí, há uns anos atrás, meus meninos estavam pequenos. E eu subi os montes aqui para orar por eles. E pensava assim, Senhor, como é que eu vou criar esses meninos? Todo mundo fala assim, a situação está cada vez mais difícil. Buscar o real está cada dia mais difícil. Como criar esses meninos? Aí eu subia para o monte lá e ficava lá em cima chorando, lá, orando. E trabalhando. Trabalhando, duro. E trabalhando duro. E hoje eu olho para trás, né? Ele não está aqui não, ele está na guitarra aqui. O Reinaldinho é um deles, né? A Bia está ali, tem a Mariana. Hoje eu vejo meus filhos já crescidos, grandes, casados, já nos dando netos. Só pode ser Deus, querido. Um dia eu posso contar a história completa. Aí você vai ver, é Deus purinho. Nós vamos perceber que é Deus purinho na nossa vida, apesar de nós. Coloque sempre na sua mente, Deus sempre vai te abençoar, apesar de você. Você não me conhece. Não conheço mesmo não, nem você se conhece, mas Deus conhece. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso e perverso mais do que tudo. Aí tem uma pergunta lá assim, quem o conhecerá? Aí vem a resposta, eu o Senhor. Eu conheço. Nosso coração é perverso, enganoso, mas Deus conhece. E agora, com o nosso manual de regra, fé e prática na mão, com a ajuda do Espírito Santo, Consolador, agora isso atrelado a tudo que Jesus já falou, nós começamos a colocar em prática na nossa vida. E o primeiro passo, querido, é orar. O primeiro passo do cristão é orar. Ao Reinaldinho. Já orei muito por ele quando ele era pequitinho assim. Continua orando agora que ele está grande. Né? Oração, querido. E eu queria te dar o privilégio nessa manhã. Já que viemos aqui, nessa manhã, eles vão tocar um louvor. Fecha seus olhos. E não precisa de cantar a música que eles vão cantar, não. Ore a Deus. Coloque a Deus que te traz esperança. O que você gostaria de fato que se cumprisse na sua vida? Não peça coisas para esbanjar com seus próprios prazeres. Mas peça algo que vai de impacto diretamente às pessoas que estão à sua volta. Sempre que Deus nos direciona a orar, é para que tudo aquilo que nós possamos orar, nós pedimos forças para que através de nós Deus possa impactar o máximo de pessoas possíveis. Isso é muito bom quando nós oramos e pedimos a Deus dentro da nossa casa. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, pelos filhos. E agora isso começa a se espalhar. Isso começa a se espalhar dentro da família, na comunidade, por onde os meninos andam, por onde as meninas aqui andam. O poder de Deus começa então a alcançar. Então, fecha seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos pela Tua palavra. Tua palavra diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu sei, ó Deus amado, que nós temos muitos sonhos, planos. Nós esperamos, ó Deus amado, que os nossos filhos cresçam na Tua presença, Senhor. Nós esperamos, ó Deus amado, que eles trabalhem, que eles constituam suas famílias, ó Pai, que eles tenham forças dia a dia, Deus amado, para superar as adversidades da vida. E nós temos a convicção, ó Deus amado, que os planos do Senhor, os planos que nós não os vemos, ó Pai, nós não podemos vê-los, está escrito no Teu livro. Tua palavra diz que
que quando ainda figuras informes, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias. Por isso, Deus amado, a nossa esperança, a nossa convicção é que apesar que nós queremos o melhor para os nossos filhos, os planos que estão escritos lá no livro do Senhor, ó Deus, são melhores para eles, ó Pai. Por isso nessa manhã, Senhor, eu oro que se cumpram os planos do Senhor, ó Deus, na vida dos meus irmãos. Pai querido, dos mais novos aos mais velhos, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que os planos do Senhor não podem ser frustrados, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus, dê forças aqui às mulheres, aos maridos, aos filhos, ó Deus, para que possam dia a dia, Senhor, se agarrar e experimentar, ó Deus amado, da tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que todos possamos na nossa caminhada entender os dias em que o Senhor estará tratando conosco, os dias que o Senhor estará tratando conosco para nos fazer crescer, ó Deus, em graça e sabedoria diante do Senhor. Pai querido, eu oro, ouça a oração dos meus irmãos, ó Pai, nesta manhã. Eu oro ao Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus. Continue orando ao Senhor, eles vão tocar um louvor, para que você tenha essa oportunidade de tirar esse tempinho aí com o Senhor. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, eu mais uma vez coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, ó Pai, clamo ao Senhor pela vida do pastor César, Senhor, em nome de Jesus. Esteja cada dia dando forças, ó Deus, fortalecendo, Pai querido, o seu físico, fortalecendo espiritualmente, ó Deus amado, para que possa, Senhor, em nome de Jesus, conduzir, ó Deus amado, tão grande obra, Pai querido, que o Senhor tem confiado a ele e a família dele, ó Pai.
oro, Pai querido, aqui pelos pais, pelos familiares aqui presentes, ó Deus. Faça mesmo, ó Deus amado, que cada família seja uma semente preciosa do Senhor, espalhada em cada canto desta cidade, ó Deus. Que possa germinar e frutificar, ó Deus, segundo os planos e os propósitos do Senhor. Que os pedidos, ó Pai, feitos aqui nesta manhã, ó Deus, possam mesmo glorificar o Teu santo nome, ó Deus, Pai querido. Que cada um deles, ó Deus amado, possa gerar, ó Deus amado, nos corações daqueles que estão à nossa volta, Pai, a esperança que o Senhor Jesus é a fonte, que o Senhor Jesus, nós sabemos que é o centro, que o Senhor Jesus é o fim de tudo aquilo que nós precisamos para viver hoje e para termos a certeza da nossa vida eterna com o Senhor. Nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Então aplauda ao Senhor nessa manhã bem forte. Glória a Deus.